Em meio à beleza das águas de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, reside uma história que transcende a visão e inspira o país. A de Fabiano Afonso, um atleta que reescreve o significado da palavra superação na canoagem. Vocês nunca desistam dos seus objetivos. Fabiano é um atleta diferenciado dos outros. Fabiano é cego. Isso poderia ter deixado a escuridão limitar seus horizontes, mas em vez disso, ele escolheu enxergar o esporte como o caminho para realizar seus sonhos. Oi, mãe! Finalmente concluí! O atleta desenvolveu primeiramente um sistema de controle remoto, o qual seu guia controlava o leme do seu caiaque. Nós tínhamos um controle remoto de leme, né, que eram 4 botõezinhos que uma pessoa ia no barco lateral, utilizando como forma de adaptação o comando de voz, através de um radinho, que saía no headphone no meu ouvido, e automaticamente ela iria também controlando o sistema eletrônico. Graças a Deus, o Vinícius, né, que é um atual guia, ele apareceu e a gente começou a tentar remar apenas com o comando manual de pé. Então hoje ele vai atrás de mim, ou no vácuo ou na lateral, guiando direita e esquerda. Esquerda. Aê! Sua jornada é um testemunho poderoso de que a paixão e a determinação são bússolas mais eficazes do que a visão física. A deficiência visual, né, me ensinou muitas coisas. Uma das coisas principais que eu aprendi é que nós não devemos competir com o outro. A gente não tem que ser melhor que o outro. A gente tem que trabalhar, treinar, se dedicar, ter disciplina, sempre para que nós possamos sermos melhores que nós mesmos. O outro é uma consequência. Agora, o que eu aprendi é que nós não devemos competir com o outro, e sim com nós mesmos. Falar um pouquinho, né, da minha história com o Fabiano. A gente começou o nosso processo, né, de trabalho quando a gente remou junto num duplo. Eu vi o potencial que ele tinha e a capacidade de resiliência, de dedicação que ele tinha. E aí, então, a gente conversando, ele me pediu para ser treinador dele durante um período. A gente já está junto aí já faz quase 4 anos. E eu cuido de todo o trabalho de preparação física dele. A gente, às vezes, conversa sobre técnica, tenta melhorar ao máximo a qualidade técnica dele, mesmo estando longe, mesmo ele tendo as limitações que ele tem em decorrência, né, do acidente que ele teve. Mas ele também tem uma qualidade e uma resiliência enorme, e isso fez com que ele desenvolvesse, né, muitas outras habilidades que fazem com que ele seja único no mundo. O que torna a trajetória de Fabiano ainda mais notável é sua coragem em ir além das categorias convencionais. Eu tenho um objetivo muito claro agora, em 2026, que eu vou começar a fazer velocidade, né, e canoagem maratona também. Com a velocidade eu tenho o objetivo de tornar a nossa categoria de deficiente visual, que ela não é inclusiva ainda, ela não está inclusa, né, no cenário da canoagem mundial, vamos dizer assim. E eu vou lutar junto com meus amigos deficientes visual para que nós possamos tornar essa categoria olímpica, paraolímpica, né? Então, a partir do ano que vem, a gente tem essa missão de fazer os brasileiros, quem sabe o Mundial de canoagem de velocidade, canoagem maratona, com o intuito de conseguir uma vaga olímpica. Esse é o meu plano para o futuro. Ele não apenas abraçou a canoagem, mas se tornou um pioneiro, sendo o primeiro atleta cego a competir em provas com remadores que enxergam. Nós somos pioneiros, né? Não existe nenhum deficiente visual total no mundo que reme no mar. Então, a gente ficou sabendo disso em 2022, no Mundial, no qual a equipe de diretoria do Mundial não queria deixar a gente remar, porque eles falaram que era impossível um deficiente visual remar. Tal nível complexo de remada,
e risco para a pessoa, né, de se perder, de afundar, de morrer realmente, que queriam evitar que ele fosse remar. Aí houve uma discussão lá entre o Denis, que é da CBCA, né, e não, os caras vão entrar na água, já vieram para cá, patrocínio, avião, vão remar assim e não vão segurar eles não. Eu fiquei muito feliz quando ele teve a oportunidade de participar pela primeira vez, né, no Campeonato Mundial, utilizando um barco individual, que até então não era permitido, e ele se sagrou campeão do mundo, né, na categoria dele. Achei isso fantástico e demonstrou a qualidade, a capacidade que ele tem. E por fim deu tudo certo, mas foram algumas aventuras. Essa decisão audaciosa o coloca em um patamar de excelência e resiliência incomparáveis, exigindo uma capacidade de adaptação, confiança e sincronia com o barco que pouquíssimos possuem. E fui aprendendo com ele, dia após dia, e as coisas começaram a acontecer bem devagar, né, logicamente. Já são aí uns 5 ou 6 anos remando, a evolução se dá todo dia. Eu falo para ele que quando o treino está muito ruim, é o dia que mais aprendeu. Porque quando está muito fácil a remada, quando o mar está muito calmo, não tem muito o que reaprender ou relembrar. Porque já está dominado o caiaque, dominou o mar. Mas quando vira o caiaque, quando pega a onda, quando passa por dificuldades, e não foram poucas, é que se aprende mais. Uma coisa muito relevante, muito legal que eu vivenciei foi na Ilha da Madeira. Houve uma parte da prova que tinha uma corrente muito forte contra, a ponto dele remar e estar andando a 0 por hora. Aí ficou meia hora parado num trecho de talvez 500 metros, muito pequeno trecho. O Vini chegou a falar para mim que talvez dessa vez ele pensou que não fosse dar. Eu falei, pô, não vai dar, não vai dar. Parei, refleti e falei, se tá tão ruim agora, vai melhorar ali na frente. Tinha acabado de virar a terceira vez, o mar estava muito ruim. O barco de apoio perto, o barco de apoio para um lado, outro para o outro, ele virou, pessoal, vai parar, como é que é? Vai continuar? Falou, aguenta, espera um pouquinho que ele vai subir no barco. Ele subiu no barco, remou, virou de novo. O pessoal do barco, né, quer que você desista para ele poder ir embora para casa. Estava lá atrás já, porque a competição de videntes, né, o não vidente fica um pouco para trás, naturalmente. Pessoal, e aí, vamos embora? Bora para lá? Continuar? Aguenta. Ele tá bem, ele tá bem. Quando ele estiver mal, eu te falo. E foram assim, virou 3 vezes. E aí eu recuperei essa energia, subi no caiaque e fui. E essa inspiração, esse pensamento fez com que eu passasse desse trecho que foi extremamente ruim. E ele passou pelo trecho mais complicado, de maré muito forte contra, e rompeu aquela maior dificuldade. Essa parte ali foi mérito total dele. E consegui completar a prova. Isso foi fundamental. Esse pensamento, naquele momento, foi fundamental para mim. Ele competiu na prova de 20 quilômetros ao lado de seu guia, o também atleta Vinícius Ferreira. Eu já remo, eu creio que há 8 anos, 7, 8 anos, pela Acoar. Com o Fabiano, acho que eu remo aí há uns 5 anos, mais ou menos. Dado o momento, ele me convidou para remar com ele. Eu, em princípio, falei, pô, não vou. Como é que é isso? Eu vou te guiar, não sei o que fazer. Aí eu deixei ele me guiar. Vamos, eu vou te ensinar como é que me conduz na água. Foi uma coisa para mim surpreendente, né? Porque nunca lidei com cego no meu dia a dia e muito menos remando. E eu deixei ele conduzir a relação nossa com o mar. A primeira prova que eu e o Vini fizemos foi em 2021, do Leme ao Pontal. Foi uma prova muito difícil, foram 34 quilômetros no Rio de Janeiro, pegamos diversos tipos de mares. Então a gente já começou com uma prova muito difícil, que foi a nossa primeira prova. A gente levou 3 horas e 30 e pouco para fazer essa prova. No final, a gente teve que desembarcar na Praia da Macumba, e tinha onda de 1,5 metro. E no finalzinho ela levantou a gente, quebrou o caiaque do Vini, perdi um aparelho auditivo. Tiveram alguns momentos bem difíceis, não sei se foi aí que ele contou, mas de virar e perder o caiaque, e aí, supor, tá com um vento forte. Quando você vira o caiaque vai embora na correnteza e você fica no mar.
e ter que eu remar para pegar o caiaque longe e voltar para levar, para entregar para ele. Isso é uma dificuldade, é bem complicado fazer isso com o mar mexido, entendeu? E houveram muitas dificuldades de virar caiaque, de perder remo. Uma vez abandonamos o caiaque no mar, indo para Ilha Grande. Isso foi bem tenso, quase perdemos um caiaque, um duplo. 1h30 de sufoco, entendeu? De vira caiaque, sobe, vira de novo, o corpo cansando, o vento soprando forte. São muitas superações, mas que também treinam para lidar com uma competição mais difícil no futuro. E nós fomos desenvolvendo devagarzinho, passinho de formiga. Nós fomos desenvolvendo muitas coisas, tudo muito programado, devagar, vários treinos dando certo, outros dando errado, de pouquinho em pouquinho, passinho em passinho. Hoje, graças a Deus, a gente consegue praticamente remar em, vamos dizer assim, 95% dos mares, né? Que a gente conseguiu terminar todas as provas até hoje, que não foram poucas, calculo que umas 30 provas ou mais, e graças a Deus está perfeito hoje em dia. Conquistamos junto 4 títulos nacionais, né? E eu fui decacampeão. Esse ano eu conquistei meu 10º título nacional, né, do brasileiro, e continuamos a peregrinação. Fizemos várias provas, fizemos a Volta à Ilha de Vitória, que são 32 quilômetros, ficamos em terceiro geral, de deficientes a gente ficou em primeiro, mas geral, de todo mundo a gente ficou em terceiro. Um local que eu gostaria de tentar, que todos falam que é muito difícil, é o Molocabra, que fica no Ceará. E dizem que é um mar muito grande, as ondas são muito grandes, e eu teria muitas dificuldades para completar a prova. Esse é praticamente um objetivo meu que eu ainda não concluí. E a paciência dele, às vezes, de querer almejar uma competição longe, e eu, talvez por mim não fosse, ele me incentiva a ir. Ele perdeu a visão após ser vítima de um assalto, onde foi atingido por um disparo de arma de fogo. Em 2012, sofri um acidente. Eu fui assaltado na tentativa de roubo da minha moto. Levei um tiro, a bala entrou no meu olho esquerdo e saiu no ponte lateral direito, me tornando deficiente visual por completo. Ele transformou essa tragédia em uma força motriz no esporte. Só no sentimento! Fabiano desenvolveu uma técnica de remada solo guiada por comando de voz, o que demonstra sua incrível adaptação e habilidade. Como eu tenho deficiência auditiva, eu fiquei com dificuldade de entender direita e esquerda, porque os dois terminam com A. Então a gente fez um comando que é 2 para a direita, esquerda é esquerda mesmo, e AE é quando eu estou na rota. Aê! 2! Aê! Esquerda. Aê! Então quando às vezes eu escuto A, eu nem escuto esquerda, escuto A, já sei que é esquerda, então já passo a esquerda. E o 2 é direita, então ficou perfeito. Sempre do lado dele, sempre do lado dele. E até quando ele vira, eu fico pertinho ali, ele sozinho reembarca no caiaque, eu fico quietinho olhando. Hoje em dia, a única tecnologia que tenho são os meus aparelhos auditivos. É a única tecnologia que eu uso. O resto é um caiaque normal, como qualquer um outro. A gente fez uma adaptação de uma quilha a mais no caiaque para melhorar a performance direcional, o equilíbrio direcional. Isso foi muito bom. E a gente foi evoluindo também não só nessa parte, né, tecnológica, que a gente praticamente hoje ignora, mas também no barco. Nós começamos com um barco de 55 centímetros de largura, que é um barco bem largo, e hoje a gente rema um caiaque em nível intermediário de 47 centímetros. Então a gente diminuiu bastante, a gente está remando um barco bastante performático. Foi uma evolução muito considerável, sim, e continuamos a evoluir. Eu não tenho visto ninguém que tenha essa capacidade de poder andar de caiaque individual, especialmente de um surf ski nas ondas do mar,
sem nenhuma capacidade visual. Ele tem zero de visão e ele consegue mesmo assim treinar e competir de igual a igual com pessoas que têm todas essas habilidades. O seu feito de competir em provas ao lado de remadores sem deficiência visual é um dos aspectos mais notáveis de sua carreira, refletindo sua busca por ir além das categorias paralímpicas. Para mim foi um desafio treinar o Fabiano, começar a treinar o Fabiano, e é um prazer enorme estar podendo dar esse depoimento, sustentando, reafirmando toda essa qualidade que ele tem, toda essa garra, toda essa dedicação e as competências físicas e técnicas que ele desenvolveu. A deficiência não é um limite, é um desafio. Fabiano Afonso prova essa máxima a cada remada, transformando a ausência da visão em uma força que impulsiona seu barco rumo à linha de chegada. Em outubro de 2022, Fabiano Afonso conquistou a medalha de ouro no Mundial de Canoagem Oceânica em Viana do Castelo, Portugal. Então nós conquistamos o primeiro Mundial em 2022. Medalha de ouro para o Brasil, Fabiano Afonso. 2024, nós fomos bicampeão mundial na Ilha da Madeira, em Portugal. Então, um grande aplauso para Fabiano Afonso em representação do Brasil. Vai, Fabiano! Veio o Mundial, 2 mundiais, coisa que eu nem almejaria fazer. Então, ele que conduz os treinos e os sonhos nesse sentido aí. Fabiano foi o primeiro atleta com deficiência visual no mundo a concluir essa prova específica no Mundial. Eu gosto de esporte, faço alguns esportes, mas conseguir proporcionar a Fabiano a alegria é bem especial. Quando a gente pega uma onda, por exemplo, e consegue descer uma onda, um downwind, e você vê ele vibrando, ele também tem lá as suas curtições pessoais, é bem gratificante, é bem legal. Para mim é um desafio, mas eu fico bem contente de ter aceitado esse desafio e que ele tenha aceitado o meu trabalho junto com ele para fazer parte desse projeto. Então, eu só tenho a agradecer ao Fabiano e a enaltecer as capacidades que ele tem, o trabalho que ele faz, a dedicação que ele tem e a resiliência para conseguir trabalhar todas as capacidades que ele precisa trabalhar de forma de alto rendimento e aguentar os programas de treino que não são fracos. Sua história é mais do que uma conquista esportiva. É uma lição de vida para todos nós. Ele evoluiu muito. Vamos falar em números, ele inicialmente remava a 6,5 por hora, que é ritmo de um turismo de um iniciante. E assim foi gradativo, 7, 8. Hoje, quando pega o mar a favor, descendo uma onda, já chegou a 13 por hora, descendo uma onda, uma condição de mar favorável. É uma coisa que, para mim, é bem surpreendente, bem legal. Fazer os programas de treino dele, para mim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande diversão, porque eu sei que eu posso trabalhar de maneiras totalmente diferentes com ele e utilizar da capacidade auditiva dele, da sensibilidade que ele tem com o mar e com o corpo dele para conseguir melhores resultados. Então, assim, para mim é um desafio, mas eu fico bem contente de ter aceitado esse desafio e que ele tenha aceitado o meu trabalho junto com ele. Um grande abraço para você, Fabiano. Você merece. Fabiano Afonso, o guerreiro das águas de Angra dos Reis, é um verdadeiro exemplo de superação, mostrando que as barreiras existem apenas para serem derrubadas pela força inabalável do espírito humano. Ele nos lembra que o maior obstáculo está na mente e que, com fé e trabalho duro, qualquer sonho pode ser alcançado. Se você não tiver sonhos, a vida perde o sentido, né? A gente tem que sonhar, nem que seja bem alto, mas a gente tem que sempre sonhar.
A gente estabelece um objetivo para a gente. Quando a gente alcança esse objetivo, não é para a gente parar, é para a gente criar outro objetivo. Eu sempre digo que as dificuldades para mim não são para eu parar, elas não vêm para que eu possa desistir. Na minha mente, as dificuldades são como trampolins para que eu possa subir mais alto. Elas são estímulo para mim. Então eu sempre falo para as pessoas, quando as coisas estiverem muito ruins para elas, agradeça, porque com certeza mais à frente vai melhorar. Chegamos! Por que remar? Talvez remamos para uma atividade física, talvez remamos para competir, talvez remamos para ter status, talvez remamos por vaidade, talvez remamos para trabalhar, talvez remamos por não ter nada para fazer, talvez remamos somente por remar. Independente de qual seja a nossa realidade, devemos remar para aprendermos a amar, aprendermos a agradecer tudo que está ao nosso redor, o dia, o mar, o caiaque, o remo e etc. Inclusive o nosso corpo físico que nos permite remar. Não importa se estamos no caiaque de madeira, de carbono, de fibra de vidro, não importa se estamos com remo de plástico, de carbono ou seja lá o material que for. O importante é nos conectarmos com a força viva da criação e aprendermos a remar com sentimento, pois canoagem é sentimento, e o maior deles é amar. Fabiano Afonso. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar.